Se você está doente, conhece alguém querido que esteja doente, nesse vídeo eu vou te contar como a constelação familiar de Bert Hellinger pode ajudar na cura, na compreensão, na transformação e na melhoria de doenças físicas e mentais. O meu nome é Isabela Oliveira, eu sou uma expert em constelações familiares e se você se interessa por esse assunto, você está no lugar certo. Eu tenho um monte de material nesse canal, aproveita, se inscreve aqui, clica no sininho para você não perder nenhuma das atualizações, porque toda semana eu tenho novidade no meu canal. Então, vamos falar hoje sobre as doenças, sobre o processo de cura, sobre a saúde. Qual é a visão que a constelação familiar de Bert Hellinger tem sobre esse tema? Em primeiro lugar, é uma visão, poderíamos dizer, integral. Ou seja, eu não separo o olho, a boca, o corpo, a mente, como é que eu poderia dizer, o sintoma físico. A gente tem uma perspectiva integrativa do corpo humano. E a constelação familiar, ela é especialmente útil para revelar quando existem o que nós chamamos de dinâmicas sistêmicas. Digamos assim, numa geração passada, teve lá a sua bisavó que foi assassinada pelo seu bisavô, ou foi violentada, sofreu algo muito grave pelo seu bisavô. Talvez você, a geração atual, já nem saiba do que aconteceu, porque o fato foi segredado, nem seus pais, por exemplo, ficaram sabendo se foi um caso de violência, enfim. Mas aquele rancor, aquele trauma ficou armazenado e como a psicogenealogia já demonstrou e outras áreas da ciência também já demonstraram, isso traz um efeito para gerações posteriores. Se você quiser saber mais sobre isso, veja outros vídeos aqui do meu canal. Então, esse tipo de doença que surge de fatos que aconteceram dentro do passado da família, a constelação familiar é maravilhosa para trazer à tona essas informações que, de outra maneira, como é que você vai acessar se não existe uma memória consciente dentro da família, se é um segredo? Então, ela vai ajudar quando as doenças têm um fundo sistêmico. É claro que nem todas as doenças têm fundo sistêmico. Então, se você fuma, bebe, come mal, se você não resolver esse fator da equação, não tem como você ter saúde, concorda? Se você trabalha demais, se você está num ambiente insalubre, tudo isso vai contribuir para um processo de adoecimento. Então, a constelação familiar, ela é ótima para esse tipo de doença que tem um fundo sistêmico. É também muito boa para ajudar nas doenças que surgem nas nossas dificuldades de relacionamento. Então, uma pessoa não aceita a sua mãe, não aceita, briga uma vida inteira e fica amargurado, fica deprimido. Ali a constelação familiar ajuda de uma maneira muito rápida, muito precisa. O mais essencial, ajuda que a pessoa se reconecte com a sua mãe, se reconecte com o seu pai, né? Esteja ele vivo ou morto, tenha a pessoa conhecida ou não, o seu pai biológico, a constelação é maravilhosa para isso. E quem não tem o papai e a mamãe dentro do coração, não estará totalmente feliz. Além disso, Bert Hellinger fez descobertas incríveis sobre várias doenças. Fez descobertas, por exemplo, sobre o transtorno do déficit de atenção, que está tão em voga hoje em dia. Ele começou a perceber o seguinte: bom, se a atenção não está aqui, aonde que ela está? Em que ela está? Em quem ela está? Né? Então, muitas vezes uma criança fica hiperativa dentro da escola, mas o que está acontecendo dentro de casa? Os pais estão brigando, os pais estão se separando, a família está passando por dificuldades econômicas. Então, se eu vou lá e dou apenas um remédio para essa criança, para cortar o sintoma, eu não tenho a oportunidade de ter um entendimento do que está por trás do sintoma. Né? Outra descoberta maravilhosa que o Bert Hellinger fez, revolucionária, difícil da gente ter cura para, por exemplo, casos graves de esquizofrenia, de psicose, e ele percebeu o seguinte:
nas pessoas que ele atendia, de um modo geral, havia acontecido um assassinato na família. E quando esse assassino e essa vítima se reconciliavam dentro da constelação familiar, o quadro de loucura, o quadro de desorganização psíquica melhorava. É quase como se existisse dentro deste quadro pesquisado por ele, um assassino e uma vítima dentro da própria pessoa. Dois aspectos. E ele ainda falava mais, ele ainda falava assim, que não existe uma pessoa psicótica, existe um sistema psicótico. Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, apresenta uma grande sensibilidade, uma grande desorganização, e as outras dentro da família são extremamente rígidas e avessas a qualquer sensibilidade ou outro tipo de compreensão sobre a realidade que não seja a realidade material, né? Talvez numa maneira de se proteger. Então ele foi fazendo descobertas, fez descobertas sobre a psoríase, ele tem um livro inteiro escrito sobre o câncer e foi fazendo descobertas sobre as dinâmicas ocultas em várias doenças físicas e psicológicas. E se você tem interesse nesse assunto, eu te sugiro participar, por exemplo, da nossa comunidade. Na minha comunidade, aqui no canal, eu tenho alguns livros lidos e comentados. E vocês podem, por favor, desfrutem desses livros ao máximo, aproveitem. Mas vocês podem também entrar na comunidade. Lá na comunidade eu tenho 15 livros no momento, a gente está em 2024, eu tenho 15 livros lidos e comentados, né, que eu vou lendo semanalmente com os meus alunos, e entre eles existe o livro A Cura, que é um dos livros onde o Bert Hellinger vai trazer compreensões cruciais para as pessoas que precisam da sua cura, o entendimento de onde vem a doença. A doença também, ela é fruto, muitas vezes, da nossa consciência restrita. Bert Hellinger, ele descobriu, assim, Freud descobriu ou descreveu, melhor dizendo, a consciência como sendo assim um iceberg, né? Ou seja, que tem uma parte fora da água, ou seja, uma parte consciente, uma parte pré-consciente, que seria a bordinha da água, e a parte inconsciente. E ele descreveu a consciência dessa maneira. Bert Hellinger, porque a gente não sabe o que é a consciência, ninguém sabe o que é a consciência até hoje, né? Os neurocientistas estão lá fazendo exames. Quando a pessoa está dormindo, acende esse ladozinho do cérebro. Tem essa e aquela teoria dentro da ciência e também os filósofos trazem as suas compreensões. Mas até hoje a gente não sabe o que é a consciência. A gente sabe que tem hora que está consciente, tem hora que está inconsciente, né? Mas Bert Hellinger, ele fez descobertas importantes, né, sobre o papel da consciência no adoecimento, por exemplo. Ele observou que existe um nível, vou chamar assim, mas eu poderia usar também a palavra dimensão da nossa consciência, que ela é afetada, digamos assim, pela nossa família, pelo nosso grupo mais restrito. Então, digamos, por nossos amigos, o nosso partido político, a nossa família, né? E eu vou me sentir inocente, leve, né? Quando eu faço o que a minha família quer que eu faça, ou o que o meu grupo quer que eu faça. E eu me sinto, inclusive, justificado por essa inocência, né, por esses valores, por essas crenças que são compartilhadas para o grupo, às vezes até para fazer alguma coisa que gera um dano para uma pessoa. Por exemplo, o que está acontecendo agora entre os judeus, né, e os palestinos? Um mata o outro achando que está fazendo a coisa certa, porque muitas vezes segue a sua consciência, inclusive acha que a voz de Deus é a voz da consciência, ou seja, se eu estou com a minha consciência leve, isso significa que eu estou fazendo alguma coisa que é certa. E aí os dois se matam, né? Os dois povos se matam com a consciência leve. Então Bert Hellinger prestou atenção e falou, opa, nem sempre uma consciência leve quer dizer que você está fazendo algo bom. Quer dizer, na verdade, que você está respondendo ao grupo que você faz parte. Então, isso seria uma dimensão da nossa consciência. E ele falou que tem uma outra dimensão da nossa consciência que abrange não só as pessoas do nosso grupo, da nossa família, mas que abrange também inconscientemente as pessoas do passado da nossa família.
Ou seja, nós não temos registros na nossa consciência, como disse Freud, apenas da nossa vida atual, ou como disse Stanislav Grof, um outro psiquiatra, do que aconteceu com a gente quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Nós trazemos as lembranças da nossa transgeracionalidade, dos nossos ancestrais. E vocês não acham que isso faz muito sentido? Porque afinal de contas a gente não tem os nossos genes que trazem as informações que vêm do passado da família? Então é muito natural, para mim pelo menos, entender que a gente traz também essas histórias, essas memórias familiares e que essas nos influenciam. E aí Bert Hellinger percebeu, por exemplo, que muitas vezes quando uma pessoa é excluída dentro da família, aqui nesse nível da consciência restrita, eu posso excluir, eu fico me sentindo bem, mas lá no nível mais profundo do meu inconsciente, não existe essa tolerância. Por quê? Porque lá no fundo, todos têm o mesmo direito de pertencer, com exceção nesse nível dos assassinos, daqueles que cometem crimes hediondos, porque ainda aí a gente acha que eles têm que ser excluídos, né? Pois bem, então imagine você, se eu excluo alguém para poder ficar com a minha consciência tranquila, tem uma parte minha que diz, não, você a essa pessoa tem o direito de pertencer. Então aqui começa uma guerra, é uma guerra silenciosa, uma guerra que a gente não, digamos assim, não tem consciência dela. Mas esse conflito consciencial também está na base de muitas doenças. E só para eu terminar esse assunto, porque é um assunto muito mais complexo, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, mais uma vez eu indico que vocês participem da nossa comunidade, porque lá eu tenho aulas só sobre a consciência, com um panorama histórico de como se constituiu a compreensão atual da consciência, o que cada autor diz sobre isso, né? Afinal, aqui eu estou dando apenas uma introdução. Mas Bert Hellinger diz que a nossa consciência, além de ter esse nível restrito, pessoal, esse nível coletivo, de grupo, de clã, digamos que é inconsciente, que envolve a transgeracionalidade, a gente ainda tem uma consciência mais ampla que ele chamou de consciência espiritual. E para alcançar esse nível é um pouco mais difícil, porque aí até os assassinos, até aqueles que cometeram crimes hediondos têm o direito de pertencer. E é muito difícil entender isso. E eu mesma, eu só consegui começar a entender isso quando eu olhei para o universo. Eu falei assim, uau, dentro do universo tudo e todos têm o direito de pertencer. Tudo que está acontecendo tem o direito de pertencer, de existir, digamos assim, né? Se não usar a palavra pertencer. Tudo existe do jeito que é. Eu posso concordar ou discordar, né? Mas existe. E o que a gente percebe é que muitas vezes uma doença, ela se relaciona com alguém ou algo que eu excluí ou que alguém do passado da minha família excluiu. Então, a forma de alcançar uma cura não vem simplesmente de tomar um remédio, de cortar o corpo, e com isso eu não estou dizendo que você não deva fazer tudo que você precisar fazer para a sua cura. A constelação familiar, ela não substitui nenhum profissional e nem eu vou indicar que você deixe de ir ao médico, tomar remédio, fazer quimioterapia, nem nada disso, absolutamente. É uma prática de saúde integrativa. Você deve fazer todos esses outros tratamentos, mas quem sabe também se abrir para amar de uma outra maneira. Em vez de amar excluindo, ame incluindo e fazendo um esforço de ampliar o seu amor dessa consciência restrita para todas as pessoas que já participaram do seu passado e do passado da família e para toda a humanidade e para todo o universo. E se você conseguir fazer isso, você com certeza vai sentir um alívio no sintoma que você estiver tendo, né? Outra questão que é consciencial, outro aspecto que é consciencial e que muitas vezes conduz à doença é o seguinte. Por exemplo, a mamãe está doente, o filhinho está lá. Ele é uma criança, né? Então, o que acontece muitas vezes? Por amor a uma outra pessoa,
inconscientemente essa criança diz assim: eu morro no seu lugar. Ou então, eu vou ficar doente também. Ou então, se você é uma pessoa que conseguiu ganhar mais dinheiro e todo mundo, digamos assim, não tem dinheiro na sua casa, pode ser muito difícil suportar o sentimento de culpa de ser diferente. Então, você pode ganhar muito dinheiro, mas você acaba dando para todo mundo, gastando, não ficando com dinheiro, né? Porque é difícil suportar a consciência pesada, o sentimento de culpa, quando uma pessoa está mal e você está bem. Então, a constelação familiar, ela nos ajuda a ir além do sentimento de leveza e de peso, de inocência e de culpa, e olhar que, por exemplo, não adianta nada que para minha mãe que eu fique doente como ela. Não adianta nada para ela, é só mais peso para ela. Que não adianta nada para minha família que eu fique dura, que eu perca todo o meu dinheiro. Muito mais adianta que eu seja próspera e que eu ensine os outros a ser próspero também. Entendem? Então, a constelação é muito boa para trazer os aspectos conscienciais que estão por trás das doenças e também essas dinâmicas relacionais, ou que a gente chama de dinâmicas sistêmicas dentro da família. A constelação familiar não é o remédio para tudo, mas ela com certeza se soma a todas as outras abordagens, trazendo algo que só ela tem para poder trazer, até onde eu conheço, que é uma nova maneira de amar, é uma nova maneira de se relacionar com a sua consciência, uma nova maneira de entender os sintomas que nós temos. E olha que coisa linda, para um bom constelador, para quem segue o Bert Hellinger, sabe que para nós o diagnóstico nem é tão importante, porque a gente sabe que as doenças são frutos muitas vezes de um amor cego. E o que vai fazer com que essas doenças se curem é que o amor venha à luz, que aquilo que estava separado se una, que você tenha uma nova perspectiva e a força necessária para tomar as decisões e fazer as transformações efetivas na sua vida. Então, eu espero que você tenha aproveitado. Eu sei que não é um tema fácil, que ele é contraintuitivo e eu fico à sua disposição. Caso você tenha alguma dúvida, manda para mim. Eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar com um pouco de conhecimento que eu tenho sobre esse assunto e sobre outras áreas também do conhecimento. Desejo a você e a sua família, seus amigos, tudo de bom, muita saúde, muita paz, muito amor, muita prosperidade.